Boa noite, meus irmãos. O texto que quero ler com os irmãos, da mensagem que vamos falar nessa noite, com a permissão do nosso Deus, é Marcos capítulo 14, os versos de 32 até 42. O texto diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e então começou a afligir-se e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudesse vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E não sabia o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. A agonia de Jesus no jardim. Se temos essa história desse hino, a história desse hino, como o irmão Paulo esteve aqui narrando para nós, mostra exatamente aquilo que nós, no prelúdio, ouvimos: descansando no Senhor, descansando nessa paz do Senhor Jesus Cristo. Mas para que tudo isso que nós aqui, até agora, podemos ouvir e podemos adorar ao Senhor, tudo teve um início, e o início está exatamente nesse texto tão importante para a nossa reflexão. Importante pelo fato de que aqui alguém tomou o meu lugar e o seu lugar. Aqui alguém nos amou de tal maneira, um amor que nós não conseguimos dimensioná-lo, ainda que possamos pensar em qualquer tipo de sentimento de uma pessoa para com a outra, não conseguimos chegar na dimensão do que esse texto traz para nós na reflexão dessa noite. Se temos que pensar, sou feliz apesar de ter perdido pessoas tão próximas e tão queridas, essa expressão é de alguém que foi impactado no seu interior, transformado no seu coração, na sua mente, por um ato de amor desse Deus para contigo, ou para consigo nesse sentido. Pensando nisso, então, eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema, a agonia de Jesus no jardim. E pensar com os irmãos que essa agonia de Jesus no jardim traz para nós, nessa noite e em qualquer momento que estamos refletindo sobre esse texto, verdades tão claras e tão fundamentais, de uma importância muito especial para as nossas vidas com aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O texto nos leva a pensar em três momentos desse Getsêmani. Momentos que nos faz olhar exatamente essas verdades e que essas verdades nos revelam, então, isso da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O primeiro momento podemos extrair dos versos 32 a 34. A verdade que esse primeiro momento nos revela sobre
essa importância da agonia de Jesus ali no Getsemane, é como ele foi tomado de uma profunda perturbação emocional. E quando estou pensando numa perturbação emocional, estou exatamente falando do pavor e da angústia que o interior do Senhor Jesus Cristo foi tomado. É interessante porque Getsemane era um lugar, era um jardim. Os estudiosos dizem que talvez esse jardim fosse de propriedade de um dos discípulos, pelo fato de que quando Jesus queria descansar com seus discípulos, quando ele queria ter um momento de oração, ter um momento de paz e tranquilidade, ele ia exatamente para esse lugar. Era esse jardim. Só que aqui a história desse jardim está diferente. Está Jesus com seus discípulos que estão acostumados a ir com ele ali, só que agora o Senhor está naquele local para se derramar completamente diante do Pai. E para expressar um dos pontos mais marcantes, que é a humanidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Está expresso aqui nesse texto. E isso, para mim e para ti, tem um conforto, um consolo, mas ao mesmo tempo nos leva a uma reflexão profunda do que nós somos e do que Jesus foi naquele instante e como ele pode compreender qualquer situação que seja semelhante dentro de uma angústia, de uma dificuldade que nós venhamos a passar. Mas a pergunta que nós podemos fazer dentro desse aspecto aqui, desse momento, é por que esses 3 discípulos? Por que Jesus não levou todos os discípulos para mais dentro do jardim ali, e diante desses discípulos, revelou aquilo que ele revelou para os 3 discípulos. E alguém disse que a agonia do jardim teria sido tão sagrada que somente poderia ser testemunhada pelas 3 pessoas mais íntimas do Senhor Jesus Cristo. E aqui que eu falo dessa humanidade de Cristo. Não que Jesus fizesse diferença entre um discípulo e o outro discípulo, mas claramente a gente olhando os evangelhos percebe isso, que haviam 3 muito mais próximos de Jesus. Aqueles 3 que seriam então as colunas quando Jesus viesse partir. Aqueles 3 receberiam revelações muito mais profundas e muito mais íntimas do próprio Senhor Jesus Cristo. E a própria pessoa que fala isso, ele diz o seguinte: sendo ele mesmo um ser humano, sentia a necessidade de ter não somente roupa, comida ou bebida, mas o que ele sentia naquele instante, ao levar os 3 amigos mais próximos dele, é que diante de um pavor e angústia que ele estava sentindo, ele precisava de companhia. E esse momento me mostra para mim também como nós precisamos depender totalmente de Deus para que Ele traga diante de nós aquelas companhias que nos ajudam a entender, segundo a vontade de Deus, o que se passa muitas vezes no íntimo nosso. Bem, o texto então nos diz que ele começou a sentir o pavor e a angústia daquele momento. E alguém escreveu isso dizendo que o sofrimento que o Senhor começava a experimentar era mais intenso do que qualquer outra coisa que qualquer um de nós possa sentir ou sofrer. Eu e você podemos pensar nas dificuldades que nós passamos, nas angústias que nós temos. Você pode agora pontuar para você mesmo algumas coisas, elas não chegam ao pavor que Jesus estava passando aqui. Isso por mim e por ti. O que ele estava sentindo no Getsemane, ele estava sentindo isso no meu lugar, no seu lugar, porque eu não podia mover nada daquilo que me separava de Deus, se Deus não fizesse essa obra. Se estamos aqui nessa noite
compartilhando desse culto de adoração e de louvor, não foi nada por obra nossa e não é por esforço nosso, mas por esse ato aqui. O ato de alguém tomar o meu lugar. E isso nos leva a pensar, dentro desse primeiro momento, como a nossa vida no dia a dia, ela reflete ou não o sentimento de profunda gratidão por alguém ter tomado o meu lugar. O texto nos mostra claramente que o que aconteceu com Cristo, quando ele vai depois dali para a cruz, é o Senhor derramando sobre ele a ira que pesava sobre nós. A ira de Deus que pesava sobre nós. Mais à frente vamos ver o fator o fator determinante dessa angústia de Jesus. O porquê ele tem essa angústia, esse pavor, aonde ele mesmo diz, e a expressão da palavra no original era um pavor que o levava a ter um suor, e esse suor começa a ser derramado com gotas de sangue. O doutor Lucas, no Evangelho de Lucas, por ser médico e sabendo que isso é possível mesmo, ele relata exatamente, ele é o único que relata esta passagem, dizendo esse ato que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Então, por que este pavor? Por que essa angústia aonde Jesus diz, olha, é tão forte que eu estou como a ponto de morrer? Seria então porque Judas estava próximo a chegar perto de Jesus e com um beijo o trair? Será que seria isso? Jesus estava vendo exatamente esse aspecto? Aquele que andou durante 3 anos e meio com ele, agora vem e o trai? Ou será que seria a negação de Pedro? Esse Pedro que aqui está, fazendo parte da intimidade de Cristo, fazendo parte da amizade mais próxima do Senhor Jesus Cristo. Ou seria o Sinédrio que iria condená-lo? Ou seria Pilatos que, lavando as suas mãos, iria dar a sentença final, levando até a morte de cruz? Ou os próprios soldados que iriam crucificá-lo? Nada disso. Alguém disse com propriedade que não foi por causa do sofrimento físico que Jesus estava tomado de pavor, mas pela antevisão de que ele seria desamparado pelo Pai. Lembra dessa expressão? Elohim, Elohim, lama sabachthani? Na tradução qualquer, todos conhecem. Deus meu, por que me desamparaste? Foi exatamente essa antevisão do Pai tirar os olhos do seu único filho, o Filho amado, em quem ele tem grande prazer, tirar os olhos dele por algum momento, e como que virando o seu rosto, fitando a mim e a ti. A ternura que ele olhava para o filho, naquele instante ele tira esse olhar de ternura e traz para mim e para ti. Ele olha para mim e coloca a sua ira sobre o seu filho amado. Consegue dimensionar esse amor? Nós conseguimos dimensionar isso? Não conseguimos. Não conseguimos. Essa é a 3ª vez que eu prego essa mensagem. E a primeira vez que eu preguei essa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu estava ainda pastoreando a igreja e eu estava pregando o livro todo de Marcos. E quando chego aqui é a primeira vez que eu me deparo com esse texto no sentido de prepará-lo, no sentido de trabalhar com ele e de estudá-lo. E isso nos leva a pensar o quanto eu não valorizo esse ato de amor de Deus por mim
e do meu próprio Salvador. O quanto ainda, em alguns momentos, sou rebelde diante de um amor tão profundo que levou o meu Salvador a sentir uma angústia tão forte, porque ele sentiu o que é se afastar por alguns segundos da presença do Pai. Não precisa responder para mim, mas responde para ti mesmo. Eu respondo para mim mesmo. O que é que nos afasta de Deus? E nós sabemos o que é que nos afasta de Deus. E esse ato de Jesus foi para que essa experiência eu e você não tivéssemos mais. Ele toma o meu lugar e faz o seguinte, olha, o pecado que me afasta de Deus, o Senhor leva sobre ele. E ao me alcançar com a sua graça preciosa e me dar a salvação, ele me dá então essa alegria e essa experiência maravilhosa que é estar próximo do Pai, junto ao Pai, ter o próprio Deus dentro de mim, através do Espírito Santo do Senhor. Durante os seus dias, isso alguém disse, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Mas nesse momento, o Senhor disse não ao seu Filho amado. Jesus fica triste nesse sentido, e eu termino aqui esse primeiro ponto, trazendo essa reflexão para nós. Jesus está só carregando sobre si o fardo do nosso pecado. Essa é a angústia e a morte do meu Senhor. Não foi só uma morte física, mas o Senhor sentiu ali o que significa nascer separado de Deus. Não foi assim que nós nascemos? Se nós conseguimos dimensionar como que nós éramos e como somos agora, o que somos agora, conseguimos chegar um pouco mais próximo desse ato do Senhor Jesus. Os versos 35 e 36 mostram o segundo momento na vida de Jesus. Esse segundo momento também me traz verdades preciosas. E a verdade que esse segundo momento me traz é mostrar o meu Senhor fazendo uso do elemento mais importante e um dos elementos fundamentais na vida daquele que segue o Senhor Jesus Cristo, a oração. E ali está o Senhor orando. William Tappen, ele escreveu um poema desse momento do verso 35, e uma das partes desse poema diz assim: é meia-noite e a oliveira floresce. A estrela está emitindo o último brilho. É meia-noite no jardim agora. O Salvador, em sofrimento, ora sozinho. 3 amigos, muito próximos, muito íntimos. Mas o Senhor está sentindo toda essa história da agonia dele, fazendo uso da oração, e não tendo os seus 3 amigos ali orando com ele. Minha esposa não pôde vir aqui comigo hoje à noite, mas quando eu aqui cheguei, eu liguei para ela avisando, olha, eu cheguei aqui na igreja. Aí ela disse, já orei por ti, para que o Senhor estivesse guardando você no trajeto até a igreja. E orei agora para que Deus possa te usar. Como é que nós nos sentimos quando alguém ora por nós? Aqui vocês têm culto de oração. Culto de oração é um momento para trazer os pedidos e alguém orar por aqueles pedidos. Agora há pouco o irmão Paulo foi convocado aqui a estar orando. Era uma oração de intercessão,
uma oração que estava sendo levantada ao Pai como um pedido para que as crianças, as professoras, fossem usadas na vida delas e que este que vos fala aqui fosse o instrumento de Deus nessa noite. A oração é uma demonstração da minha incapacidade e da total dependência que eu tenho que ter de Deus para qualquer momento da nossa vida. O que Jesus está fazendo da oração aqui é mostrando exatamente isso. Mostrando para mim e para ti, para nós que muitas vezes temos aquelas orações já chaves que nós fazemos e muitas vezes não temos uma compreensão, e até me desculpe repetir essa palavra novamente, não temos uma dimensão do que é uma vida de oração. Que é exatamente isso que eu acabei de dizer. É uma declaração de que eu não consigo fazer nada. Nada posso fazer. Ainda que eu tenha o esboço dessa mensagem, ainda que eu tenha preparado essa mensagem, ainda que eu tenha feito uma exegese desse texto, ainda que eu tenha tido uma compreensão de cada parte desse texto e tenha colocado aqui, estou transmitindo para os irmãos, ainda assim, eu sou incapaz de fazer com que isso entre no seu coração e no meu coração. Eu não consigo olhar para a sua mente e pensar e ver o que você está pensando. Eu não consigo olhar para cada um que está aqui. Eu posso imaginar que todos que estão aqui estão ouvindo essa mensagem. Mas fazer com que esta mensagem ela tenha um efeito no íntimo, isso eu não tenho condições de fazê-lo. Se você pegar, se o Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, ressuscitasse e estivesse aqui hoje à noite, trazendo esse texto, ainda assim, com toda a capacidade, com toda a habilidade, com todo o conhecimento, com toda a vida, a vivência que ele tinha com Deus, ainda assim, essa mensagem só pode entrar no seu coração, no meu coração, através da manifestação do Espírito Santo, me convencendo e fazendo com que isso entre no mais íntimo do meu ser. Nós podemos sair daqui hoje à noite de duas maneiras. Podemos sair daqui hoje à noite regozijando no nosso íntimo pelo Espírito de Deus ter se manifestado, levando essa mensagem ao nosso coração. Mas eu posso sair daqui achando que foi uma boa mensagem, mas ela não entrou na minha alma. Ela não me levou a refletir a minha vida com Cristo. Que é exatamente isso que a palavra de Deus faz. O papel da palavra de Deus é exatamente isso. Levar a mim e a ti, refletir como que está a nossa relação com aquele que nos salvou. Bem, na hora da aflição, e essa é a verdade aqui, Jesus emprega o remédio mais poderoso que o crente pode ter, que é a oração. No momento que nós nos derramamos diante do Senhor. O Dr. Rilling, ele disse o seguinte: o mero ato de derramarmos nossos corações e de abrirmos-nos diante do trono da graça redundará em bem para cada um de nós. Que é o que Jesus aqui estava fazendo diante do Senhor. A aplicação que faço desse segundo momento é que os discípulos de Jesus não oraram e nem vigiaram. Por isso, eles dormiram. Por isso, simplesmente, eles ignoraram aquele momento. É o que muitas vezes nós, como crentes, passamos o dia a dia nosso. Eu estou falando de dormir não literal, mas estou falando que muitas vezes nós passamos a vida sem refletir sobre aquilo que Deus tem a cada manhã para cada um de nós. Os discípulos não conseguiram vigiar e não conseguiram orar porque a oração não estava no íntimo deles. Ainda não estava no íntimo deles. A pergunta que nós podemos fazer para nós é o seguinte: é necessário orarmos?
É necessário vigiar. É necessário que essas duas coisas estejam juntas. Por quê? E Jesus falou para os discípulos: vigiai e orai para o quê? Não cair em tentação. Todos aqui creem na existência do diabo? Todos aqui creem que ele não só existe, mas como ele está ativo? E qual é a função do diabo, então? Como? Exatamente. E ele quer destruir tudo aquilo que Deus criou. Não é isso? Então, eu e você somos no dia a dia o alvo dele. E quero lhe dizer uma coisa: ser alvo do diabo é aquilo que Jesus falou para Pedro antes dele negar. O diabo pediu a ti e os outros para fazer o quê? Cirandar. Isso realmente era fazer algo doloroso na vida deles. Mas qual foi a expressão de Jesus? Mas eu pedi ao Pai o quê? Lembram disso? Que a fé de vocês não desfaleça. Exatamente o que Jesus está mostrando aqui com essa ideia da oração. Ele diz que um coração vazio de oração é um coração totalmente vulnerável a toda a ação que o inimigo possa ter. Alguém escreveu uma frase dizendo: sem oração, a tristeza nos domina. Sem oração, agimos na força da carne. Sem oração, estamos distante daquele que é o nosso Salvador. Por fim, o terceiro e último momento, verso 37 a 39, mostra Jesus não só orando, mas mostra Jesus vigiando. E vigiar aqui está atento àquilo que nós vamos conversar com o nosso Pai. Ele chega diante do Pai e ora 3 vezes, falando as mesmas palavras. Mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A oração com vigilância é entender que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Ainda que essa vontade de Deus eu não consiga compreender. Ainda que essa vontade de Deus me leve à morte, como foi o caso aqui de Jesus. Ainda que isso seja colocado desta forma, ainda que eu e você amanhã possamos enfrentar os revés deste mundo que nós estamos vivendo, ainda assim, a oração que leva à vontade de Deus como algo fundamental para a nossa vida, entende que isso é o melhor. Quando aqueles 2 aviões se chocaram nas 2 torres, aquelas torres gêmeas nos Estados Unidos, alguém fez a seguinte pergunta para a filha de Billy Graham: aonde estava Deus naquele momento, quando aqueles 2 aviões se chocaram naquelas torres e milhares de pessoas vieram a perder a sua vida? A resposta daquela moça foi o seguinte: estava exatamente ali. Concordas com isso? Concordo plenamente. Esse Deus que manifesta a sua vontade, que é um Deus soberano, ele tem o controle de todas as coisas. E a morte, para o crente, não é uma derrota. E Paulo falou exatamente isso. Morrer é lucro. A morte do crente é um lucro que ele recebe, é um bônus maravilhoso que ele recebe, porque imediatamente ele chega à presença do seu Pai, do seu Senhor, do seu Salvador. O sofrimento nesse mundo, onde Deus que está no controle de tudo, mesmo esse sofrimento que possa causar dor na minha vida, ele tem um fator importante, porque quando Deus está permitindo isso, Ele está permitindo com o objetivo que eu entenda como preciso cada vez mais depender dEle, e dependendo dEle, como o sofrimento me leva a crescer, a desenvolver a minha fé, a minha maturidade de vida cristã. O
que Jesus está trazendo para nós com a vigilância é entender exatamente isso. Esses fatores tão fundamentais. Alguém disse que o quanto a fraqueza pode ser encontrada nos verdadeiros crentes, sendo convidados por nosso Senhor a vigiar em companhia dele, puseram-se a dormir. Nunca houve prova mais conclusiva de que os melhores dentre os homens são apenas homens, e que enquanto os santos do Senhor estiverem em seus corpos físicos, estão cercados de fraquezas. Nosso irmão Paulo, da Bíblia aqui, quando ele orou pelo seu espinho na carne, Jesus disse para ele: a minha graça te basta. E quando Jesus disse isso para ele, ele concluiu o seguinte: a fraqueza, ela tem um fator importante na minha vida. Mostra o que eu sou e o que Deus é. Mostra que Ele é poderoso e eu não. Ele pode todas as coisas e eu não. Ele é que me fortalece, não eu mesmo. Ele que me habilita, não eu mesmo. É Ele que me faz caminhar em segurança. Não são os meus caminhos que eu posso produzir que pode trazer segurança para mim. O cristão deve orar e obedecer e observar. E observar significa estar atento a tudo o que o Senhor traz para nós. Então, meus amados irmãos, concluindo, eu quero olhar novamente o verso 41. E esse verso 41, que nós fizemos a leitura, nos passa a impressão de que para Jesus a luta do Getsêmani estava concluída. A vontade de Deus teria que ser feita. Mas não somente isso. Não é só que a luta estava concluída, a vitória já estava conquistada. Tanto é, 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, ele venceu o último inimigo, que é a morte. Sabe o que isso significa para mim e para ti? É na ressurreição do meu Senhor, depois da angústia do Getsêmani e da sua morte na cruz, é dessa ressurreição do meu Senhor que aí nós podemos ter a segurança de que quando soar a última trombeta, eu e você, se estivermos no túmulo, sairemos, receberemos os nossos corpos glorificados e seremos como Ele é e o veremos como Ele é e viveremos com Ele eternamente. É pouca coisa isso? Não é pouca coisa. Então, todas as angústias que você possa ter na sua vida, o Senhor as conhece perfeitamente. Vá até os pés do Senhor Jesus Cristo. Lá, eu e você, somos confortados como Ele foi. Porque o texto de Lucas diz o seguinte: os anjos vieram e o serviram. E ele foi conduzido em triunfo pelo próprio Pai até a sua morte. Que Deus nos abençoe.